Esse aqui é o vídeo 2 do capítulo 5, vou deixar o link do vídeo anterior no box de informações. Então, continuando as questões técnicas, né, relacionadas aos riscos do projeto, os requisitos podem não ser cumpridos por restrições existentes, então pode ser que eu não possa cumprir um requisito não funcional, por exemplo, por uma limitação de alguma tecnologia que eu esteja utilizando. Uma tecnologia só suporta, sei lá, um desempenho, um desempenho X, só que eu preciso de um desempenho 2x, então eu não consigo atingir esse desempenho desejado por uma limitação de uma tecnologia que eu utilizo, por exemplo. O ambiente de teste pode não estar pronto no prazo, pode ser que eu tenha que preparar um ambiente de teste com ferramentas para testar, com uma massa de dados, e aí chegue na data que eu deveria iniciar os testes e esse ambiente não está pronto. A conversão de dados, o planejamento de migração e o suporte de ferramentas pode atrasar. Então, mesma coisa, né? Pode ser que dados que eu precisar, que eu precise, ou a própria ferramenta, né? Eu preciso de resolver alguma questão ali da ferramenta, um bug da ferramenta que eu estou usando e eu não tenho o retorno do suporte do fornecedor, né? Pode acontecer. Fraquezas no processo de desenvolvimento podem afetar a consistência ou a qualidade dos produtos de trabalho do projeto. Então, se eu tenho um processo de desenvolvimento que não é bem coeso, isso vai afetar a consistência ou a qualidade do meu sistema ou de qualquer outro produto de trabalho relacionado. E por último, nas questões técnicas, má gestão de defeitos e problemas semelhantes podem resultar em defeitos acumulados e outras obrigações técnicas. Então, se eu tiver, por exemplo, né, até tem um pouco a ver com outra questão que foi levantada, que falava sobre o desenvolvedor ou testador não acompanhar os defeitos, né? Então, se eu tiver lá um sistema que não me ajude ou uma equipe não treinada e eu for lançando defeito, isso não for imediatamente, o desenvolvedor não for imediatamente pegar esse defeito e trabalhar na correção, pode ser que eu tenha aí um monte de defeito acumulado e aí eu vou ter um atraso, né? Porque ao invés de esses defeitos serem corrigidos à medida que eles foram sendo descobertos, eles, né, juntou aí um grande número de defeitos para daí eles começarem a ser corrigidos. E por último, ainda relacionado aos riscos do projeto, tem as questões de fornecedores. Um terceiro pode deixar de entregar um produto ou serviço necessário ou ir à falência. Então pode ser que eu tenha uma dependência externa, né, de um produto ou serviço aí que esteja vinculado ao software e esse fornecedor não me entregar isso ou ainda ir à falência. Questões contratuais podem causar problemas ao projeto. Então, eu posso ter algo contratual que acabe causando algum problema ao projeto, que acabe atrasando, ou alguma restrição de algo que eu não posso fazer, ou que eu devo fazer. Isso aí vai acabar impactando o meu produto, né? Os riscos de projeto podem afetar tanto as atividades de desenvolvimento como as atividades de teste. Em alguns casos, os gerentes de projetos são responsáveis por lidar com riscos do projeto, mas não é incomum que os gerentes de teste tenham responsabilidade pelos riscos do projeto relacionados ao teste. No syllabus, ele traz duas funções. A função de gerente de teste, que ele chama de gerente de teste, que é a pessoa ali que é responsável por planejamento, por plano de teste, por métrica, por abordagem de teste, por toda essa parte mais gerencial mesmo. E depois ele tem a figura o papel do testador, que é quem vai, de fato, até vai contribuir, revisar o plano de teste, mas não faz o plano de teste. A pessoa que vai executar os testes, que vai fazer casos de teste, procedimentos de teste, enfim.
é quem executa as ações, digamos assim. Então ele trata dessas duas funções nos sílabas. E aí ele me diz que a questão de riscos do projeto numa organização pode ser assumida pelo gerente de projeto ou pelo gerente de testes, desde que esses riscos sejam relacionados ao teste. Então, pode ser um desses dois papéis que venha a assumir. O próximo tópico é o teste baseado em risco e qualidade do produto. O risco é usado para concentrar o esforço necessário durante o teste. Então, eu vejo ali uma área que tem um risco maior, né? Eu verifico o nível de risco, se essa área aqui do sistema, esse módulo do sistema vier a falhar, qual é o impacto disso no sistema? Tem alguns módulos, né, de um sistema que a gente sabe que são mais críticos. De um sistema de pedidos vai ser ali do próprio pedido, né, do faturamento. É algo que vai afetar o dinheiro do cara. Então, né, um outro módulo aí, um cadastro de alguma outra coisa, sei lá, no sistema de pedido, onde a pessoa pode favoritar um produto, é uma funcionalidade menos importante do que a funcionalidade do pedido. Se ela tentar favoritar o produto e não conseguir, vai ser ruim, mas o impacto disso não é tão grande, né? Ela vai ficar um pouco frustrada. Agora, se ela tentar fazer o pedido e não conseguir, aí o impacto é bem maior, porque né, tu não tá fazendo a venda, o dinheiro não tá entrando, ou se ainda tiver um cálculo errado ali na venda, né, fazendo com que o cliente pague menos do que ele deveria. Então, o risco ele é usado para concentrar o esforço necessário durante o teste. Então, eu vou me concentrar nessas áreas que têm maiores riscos, né, que o nível de risco é maior. O risco é usado para decidir onde e quando começar a testar, identificar áreas que precisem de maior atenção. O teste é usado para a probabilidade da ocorrência de um evento adverso ou para reduzir o seu impacto. Então, o teste ele trabalha diretamente no nível de risco, tanto para diminuir a probabilidade de que esse evento adverso, essa falha aconteça, quanto também para reduzir o impacto. Então, por exemplo, se eu vejo que existe uma grande possibilidade de chover, eu vou tentar reduzir esse impacto. E eu preciso sair, eu, sei lá, levo um guarda-chuva. Então, o teste ele ajuda nesse sentido, para tanto reduzir a probabilidade quanto o impacto. O teste é usado como uma atividade de mitigação de risco, ou seja, eu vou suavizar esse risco, para fornecer feedback sobre riscos identificados, bem como os riscos residuais. Então, o feedback é dado para os riscos que foram identificados e para os riscos que ainda permanecem. Uma abordagem de teste baseada em risco fornece oportunidades proativas para reduzir o nível de risco do produto. Então, né, são as atividades de teste, elas reduzem o nível de risco do produto. Então, assim, é um exemplo de risco do produto é o software não fazer aquilo que deveria, né? Não atender a especificação. Quando eu testo, eu reduzo esse risco, porque eu estou verificando justamente se o software está fazendo o que na especificação diz que ele deveria fazer. Mas eu não reduzo um risco de projeto. Eu não posso reduzir testando ou a questão de um atraso na entrega. Eu não tenho controle disso. A abordagem de teste baseada em risco envolve a análise de risco, que inclui a identificação e a avaliação da probabilidade e impacto de cada risco, ou seja, a análise do risco inclui a identificação e avaliação do nível de risco, né? Porque a probabilidade e impacto de cada risco nada mais é do que o nível de risco. É isso que a análise de impacto
É isso que a análise de risco faz. Identifica e avalia o nível de risco. As informações resultantes sobre o risco do produto são usadas para orientar o planejamento, a especificação, preparação e execução dos casos de testes, além do monitoramento e controle. Então, o risco ele vai apoiar aí o processo de teste, né? Ele vai influenciar o processo de teste. Os resultados da análise de risco de produtos são usados para determinar as técnicas de testes a serem empregadas. Então, por exemplo, se eu identificar que eu tenho um risco muito grande, um nível de risco grande, num módulo em que eu tenho um intervalo numérico, que eu uso aí um intervalo numérico. Então eu sei que uma técnica de teste que eu vou usar vai ser de análise de valor limite, para eu garantir que esse intervalo está sendo utilizado corretamente, já que eu identifiquei que o risco ali, se falhar ali vai dar ruim, existe uma grande probabilidade de falhar ali, então vou concentrar o meu teste nessa parte e a técnica que eu vou usar vai ser análise de valor limite. Determinar os níveis e tipo de teste. Então, pode ser que para o meu sistema que eu estou usando, o teste de aceite não seja relevante, então nesse nível eu não vou testar, por exemplo. E também vou selecionar os tipos de teste. Pode ser que para esse meu sistema seja interessante eu fazer um teste funcional. Não funcional eu não tenho nenhuma exigência não funcional, então o não funcional não vou fazer. Determinar a extensão do teste a ser realizado. Então eu consigo ver o quanto eu tenho que testar, né, baseado nos riscos. Priorizar o teste na tentativa de encontrar antecipadamente defeitos críticos. Então eu pego onde eu tenho um nível de risco maior e testo primeiro, de forma que eu testando essas áreas de nível de risco maior, então eu vou detectar antecipadamente os defeitos críticos. Ao invés de eu começar pelos mais básicos, daí eu vou pegar só erros que não são tão relevantes, então eu começo já pelos críticos. E por último, determinar se quaisquer atividades além do teste poderiam ser empregadas para reduzir o risco, como por exemplo fornecer treinamento para projetistas inexperientes. Então, aqui dá para pensar além do teste, né? Alguma atividade fora ali do teste para reduzir risco, né? Se eu vejo que eu tenho uma equipe mais inexperiente, eu posso fornecer treinamento para essa equipe para reduzir esse risco. O teste baseado em risco baseia-se no conhecimento coletivo e no conhecimento das partes interessadas do projeto para realizar a análise de risco do produto. Para garantir a probabilidade de uma falha seja minimizada. Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui. Para garantir que a probabilidade de uma falha seja minimizada, as atividades de gerenciamento de risco fornecem uma abordagem disciplinada para analisar e reavaliar regularmente o que pode dar errado, ou seja, o risco. Determinar quais riscos são importantes para lidar. Então, assim, na realidade, risco de falhar, qualquer módulo vai ter o risco. Mas eu vou ver aquele que o meu nível de risco é alto, né? Que eu tenho, além da probabilidade alta, que eu tenha também um impacto negativo alto relacionado. Então,